Inscreva-se no canal e compartilhe nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas para a glória de Jesus Cristo. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz sejam sobre todos nós, amém? Glórias a Deus. Nós estamos passando por um projeto de revitalização. A gente fala trazendo a igreja para os trilhos, né? E graças a Deus a gente está vendo a resposta de Deus para as nossas orações em todos os sentidos, né? Departamento infantil, louvor. E quando a gente fala de revitalização de igreja, é inevitável deixar ou de falar sobre discipulado. Discipulado é vital para a igreja. Tem 2 livros que é muito importante. Tem um livro de Mark Dever, que é o Discipulado, e tem um livro de Dietrich Bonhoeffer também, com o nome Discipulado. Mark Dever, ele vai trabalhar a questão de discipulado, o ato de você seguir, o ato de você ajudar alguém a seguir Jesus. E Dietrich Bonhoeffer, ele vai falar no livro dele que nós devemos seguir a Jesus. Então, além de nós seguirmos a Jesus como discípulos, nós também precisamos ajudar alguém, obrigado, Vitor, seguir a Jesus. Uma vez assisti um congresso da Fiel, todo ano tem um congresso da Fiel, e dentro desse congresso da Fiel são várias palestras, e uma palestra me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com vocês a essência dela nessa noite. Eu quero que vocês possam abrir as vossas Bíblias em Lucas 14, 25 a 35. Aí está também aqui no telão, 25 a 35. Assim está escrito: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, Jesus me chama e te chama, Jesus nos chama a sermos discípulos e não sermos cristãos. Jesus, ele não falou assim: venha e seja um cristão. Venha, segue-me e venha e seja um cristão. E faça também cristãos. Mas Jesus, ele disse: venha e seja meu discípulo. Ide e faça discípulos. Cristão é um nome dado pelos pagãos aos discípulos de Jesus. Nós vemos em 3 passagens no Novo Testamento, aonde fala que pela primeira vez em Antioquia, né, os discípulos foram chamados de cristão. Outra vez, quando o imperador romano estava conversando com Paulo, ele fala para Paulo: quase me persuades a me tornar um cristão. E outra vez nós vemos no texto de Pedro, né, falando que somos cristãos. Então,
nós não fomos chamados a ser cristão, mas fomos chamados a ser discípulo. Porque ser cristão, meu irmão, minha irmã, ser um cristão não exige de nós custo algum. Qual que é o custo de ser cristão? Somos cristãos. Pronto, e acabou. Eu sou cristão, eu não sou islâmico, eu não sou um judeu, eu não sou um budista, eu não sou um hinduísta, eu sou cristão. Pronto, e acabou. Mas ser discípulo de Jesus? O que é ser discípulo de Jesus? Qual o custo de ser o discípulo? Quanto me custa, ou quanto irá me custar a decisão de seguir Jesus? Porque fomos chamados para seguir Jesus, não fomos chamados para ser cristão. O que significa esse custo, então? O que significa esse custo? Para nós, custo é o quê? São cálculos que fazemos antes das decisões que devemos tomar. Se vamos fazer uma viagem em família, vamos lá para Porto Seguro, né, ou para Porto de Galinhas, aí a gente senta e vai fazer o custo. Quanto que vai ficar essa viagem? Indo de carro? Quanto que vai ficar essa viagem? Indo de avião? E a gente faz o custo e vê se aquela viagem em família cabe dentro do orçamento familiar. Se não couber, a viagem não vai ser feita outra viagem que vai caber dentro do meu orçamento e dentro do seu orçamento. Assim também, quantos de nós vamos fazer uma festinha de aniversário, né, seja para a mãe, para o pai, para um filho, nós vamos sentar e vamos fazer o cálculo do custo. E assim é para tudo na vida. Toda decisão que nós venhamos a tomar na vida, nós precisamos fazer cálculos de custo. Tanto para um curso e para qualquer coisa, como já citei. Mas cálculo de custo, irmãos, ele não se aplica somente a coisas materiais. Porque, infelizmente, nós, quando olhamos para o mundo, a gente acha que cálculo de custo se aplica somente para coisas do mundo material, como falamos, uma viagem, um aniversário, um curso que você quer fazer, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Ontem eu encontrei um irmão que não via bastante tempo, e ele falando, nossa, eu estou tão atarefado que eu estou fazendo o meu 3º pós-doutorado. Eu falei, meu Deus, 3º pós-doutorado. E para ele tem um custo. Teve um custo e está tendo um custo. Mas, irmãos, será que nós paramos para pensar no custo espiritual? Porque se existe um custo material, existe também um custo espiritual. Você já ouviu falar da famosa aposta de Pascal? Pascal, ele foi um filósofo e matemático francês, e em um de seus livros, ele fala de uma aposta para explicar exatamente esse cálculo de custo espiritual. Ele fala de um cristão discutindo com um ateu, materialista filosófico. O cristão diz para o ateu, existe vida eterna, e ela está reservada para apenas aqueles que creem em Cristo Jesus. Do outro lado se encontra o ateu que diz o seguinte, não existe inferno, não existe vida eterna, não existe céu, isso tudo é balela. Pascal, então, aconselha o cristão que diga o seguinte para o ateu, vamos fazer uma reflexão sobre os custos da minha decisão e os custos da sua decisão. O ateu diz, sim, vamos fazer o cálculo do custo da minha decisão e da sua decisão. E o cristão diz, suponhamos que você esteja certo, senhor ateu. Quando nós dois morrermos, não vai fazer nenhuma diferença para mim e para você. Não é verdade, senhor ateu? Sim, é verdade, porque não existe nem céu e nem o inferno. E se eu tiver certo, não vai fazer nenhuma diferença para mim e nem para você. Aí o cristão diz,
Suponhamos que eu tenha razão. Que eu tenha razão sobre céu e sobre o inferno. Então, quando eu morrer, eu sei para onde eu vou. E também sei para onde você vai. E ele perguntou para o ateu: então, caro senhor ateu, qual das duas alternativas teria um custo terrível? A minha ou a sua? Então, meus irmãos, nossas decisões refletem no futuro? Sim, refletem no futuro. Devemos ter tanto o tempo para calcular os custos das coisas materiais, mas também devemos refletir de forma, pela fé, que também temos que fazer cálculos de custo espiritual. É necessário refletir, é necessário calcular nossos empreendimentos, como muitos calculam, mas será que nós estamos atentos naquilo que Jesus quer de mim e de você? Porque Jesus me chamou e Jesus te chamou para ser discípulo e não cristão. Porque cristão não vai te exigir custo, e ser discípulo vai exigir custo. Mas para ser discípulo é necessário ver o custo dessa decisão. Olha o que ele fala dos versos 28 até o 32. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. E qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta para primeiro calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Jesus está falando aqui, meu irmão, minha irmã, para mim e para você, do custo do discipulado. Jesus não me chamou para ser cristão, Jesus não te chamou para ser cristão, Ele te chamou para ser discípulo. E esse chamado de Jesus para a minha vida e para a sua vida exige de mim e de você um custo que nós precisamos sentar e avaliar. Então, qual é o custo em ser discípulo de Jesus? Parou para pensar? Talvez essa é a pergunta que está no seu coração. Qual é o custo de ser discípulo de Jesus? Vamos voltar novamente para a palavra de Deus nos versos 25 a 27. E Jesus vai falar o custo de ser seu discípulo. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se alguém vem a mim, 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, esse texto nos dá 3 critérios que é suficiente para qualificar ou desqualificar um discípulo. Jesus vai falar aqui do critério de um tipo de amor. Jesus vai falar aqui do critério de um tipo de sofrimento. E Jesus aqui vai falar de um certo tipo de desapego. E a ausência de qualquer um desses critérios é o suficiente, irmãos, para desqualificar um discípulo. Porque Jesus falou: se você faz isso, não pode ser meu discípulo. Se você faz aquilo, não pode ser meu discípulo. Se você não faz aquilo, acolá, não pode ser meu discípulo.
Então vemos que o primeiro critério para ser discípulo de Jesus é um certo tipo de amor. Um certo tipo de amor. Quando a gente fala em amor, a gente vai, para a Bíblia e muitos têm aquela questão: ah, pastor, pois é, tem um amor ágape, o amor fileu, o amor eros. Então a gente tem que ter por Deus, é o amor fileu, é o amor ágape, e começa a filosofar. Irmãos, aqui a palavra está falando para mim e para você, dentro do verso 26, que eu gostaria que ficasse aí o verso 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Jesus não está falando aqui que você tem que azucrinar os seus familiares, aborrecer, chatear, entristecer eles. Peraí, a Bíblia, Jesus está falando que eu tenho que fazer com que meus pais, meus irmãos, meus parentes percam a paciência comigo, eu tenho que ser aquela pessoa chata. Não. O que Jesus está falando aqui, e o termo que foi usado no original aqui, é que nós devemos ter um amor maior por Deus. O que Jesus está falando? Aquele que não ama menos, aquele que não ama, não tem um amor menor pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua mulher, filhos, irmãos, e ainda pela sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque tem gente, irmãos, que a primazia do seu amor, o foco maior do seu amor, é a sua própria vida. Depois pode ser a vida da sua esposa, dos seus filhos. A escala de prioridade do seu amor, muitos têm colocado, faz a escala da sua prioridade. E muitos fazem uma certa escala, não, meu primeiro lugar, meu amor é Deus. Depois vem a minha família. Depois vem a igreja. Depois vem os meus parentes e amigos. Essa é a minha prioridade de amor. Mas será que na realidade é isso mesmo? Será que eu e você somos sinceros ao falar que na nossa escala de prioridade, o amor a Deus é o nosso amor maior? Está em primeiro lugar? Ou será que estamos sendo hipócritas, irmãos? Mentindo para nós mesmos? E Jesus está falando aqui que há algo mais valioso do que a nossa própria vida, há algo mais valioso do que a sua própria vida, há algo mais valioso do que a sua família, há algo mais valioso do que a sua igreja, por incrível que pareça. Há algo mais valioso do que seus amigos e parentes. E esse algo mais valioso é Jesus. Ele deve ter a primazia do seu amor, porque se a primazia do seu amor não for Jesus, você não pode ser seu discípulo. Jesus exige de mim e de você esse amor maior, esse amor sacrificial. Isso não quer dizer que você tenha que deixar de amar o seu pai, sua mãe. Isso não quer dizer que você tenha que deixar de amar a sua própria vida, deixar de amar os seus filhos. Isso não quer dizer que você tem que deixar de amar seus familiares. Mas isso quer dizer que se você tem como, na sua escala de prioridade, o amor maior a Cristo Jesus, a Deus, com certeza você vai ter um amor melhor pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus parentes, familiares e pela sua própria vida. Porque a gente não sabe se a qualidade do amor da gente é uma qualidade de amor doentio. Porque se eu amo a mim mesmo com um amor doentio, o meu amor é narcisista. Eu vou fazer como Narciso, que se apaixonou pela própria face, pelo próprio rosto, ao olhar dentro de um lago a sua face, e cair nesse lago e morrer afogado.
Se eu fazer do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, do meu maior amor, eu vou estar criando ídolos para mim. Eu vou estar fazendo dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus parentes, ídolos. E é aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E idolatria é pecado. E às vezes é muito mais fácil a gente apontar o dedo para o pecado do romanista, né, que está diante de deuses de barro, de pedra, do que apontar para nós e falar, não, eu sou também um idólatra, porque eu idolatro, né, o meu marido, eu idolatro a mim mesmo, eu idolatro meus filhos. Não é um amor maior, porque o amor maior é Jesus Cristo. E se você ama Jesus Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, o amor que você vai ter pelo seu pai, pelo seu filho, por você mesmo, é um amor melhor. Mesmo que para eles não seja o amor suficiente, aí você vai poder, aí sim eles vão se aborrecer com você. Porque muitas vezes as pessoas esperam de nós muito mais do que aquilo que nós podemos dar para elas. E quantas vezes não passamos dos nossos limites para demonstrar um amor para as pessoas que nós não podemos dar, irmãos? Não é assim? A gente só pode ir até onde Deus colocou a gente, irmãos. A gente só pode ir até um certo limite. E a gente precisa entender isso. Porque senão, irmãos, nós vamos estar criando ídolos. E se a gente não ter um amor maior por Jesus, nós não podemos ser seu discípulo. Esse é o primeiro critério do custo de ser discípulo de Jesus. Ser cristão é fácil. Ser cristão, você pode botar uma correntinha no peito, um crucifixo, você pode andar com a camiseta, né, eu amo Jesus, você pode escrever no seu carro um adesivo e colocar, né, é presente de Deus, eu sirvo a Deus, você pode, ser cristão é fácil. Aquela velho jargão, né, que a gente está acostumado, né, é fácil andar com Jesus no peito, né, andar aqui no escrito, mas o difícil, o duro é ter peito para andar com Jesus. O segundo critério que nós observamos, se o primeiro critério é um certo tipo de amor, e nós entendemos qual tipo de amor que nós precisamos ter para ser discípulo de Jesus, o segundo critério é um certo tipo de sofrimento. Pastor, mas a gente tem que sofrer para seguir Jesus? Ah, pastor, eu não gosto de sofrer, não. Nossa, misericórdia, sofrer não é comigo. A gente, só de pensar em ter dor de cabeça, a gente já quer tomar um analgésico, não é assim? Nossa, vou ter uma dor de cabeça daqui uns 15 minutos, vou tomar uma dipirona aqui, 1 miligrama, né, que é mais forte. Tem muita gente que é assim. Olha que interessante que fala o verso 27. Verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Se o primeiro critério para ser discípulo de Jesus é um certo tipo de amor, e nós vimos isso agora, o segundo critério para ser discípulo é um certo tipo de sofrimento. Para ser discípulo de Jesus, precisamos o quê? Tomar a cruz e seguir a Jesus. O sofrimento aqui não é uma enfermidade, como eu falei, e sim um sofrimento, resultado de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o custo de amar a Deus sobre todas as coisas vai gerar na sua vida um sofrimento. Porque você vai amar a Deus e a Jesus acima da sua própria vida. Você vai amar a Deus e a Jesus acima da sua própria vaidade, dos seus interesses, dos seus sonhos, dos seus projetos. Você vai amar a Deus acima de qualquer coisa, e isso vai gerar para você um certo tipo de sofrimento. E será que você está disposta e disposto a pagar o preço, o valor deste custo? Porque se você não está disposto ou disposta a pagar este custo do certo tipo de sofrimento, Jesus fala, você não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz, irmão, irmã, é sofrer por ser discípulo de Jesus. Pois o Evangelho nos coloca em oposição com o mundo. Esse mundo cruel que a gente vive, esse mundo que quer que a gente anda nos seus ditames, esse mundo que quer que nós andamos nas suas ideologias, nas suas filosofias,
Esse mundo que quer que a gente abrace as mentiras e coloque essas mentiras como verdade. Esse mundo que transforma aquilo que é vergonha em orgulho e aquilo que deveria ser, entre aspas, orgulho em vergonha. O mundo quer ridicularizar o evangelho que devemos viver. Aí, irmãos, ou sofremos por amor a Cristo, ou vamos sofrer por negar Jesus por amor ao mundo. Qual tipo de sofrimento você quer? Continuando a sofrer por negar a Jesus e sofrer neste mundo que nos faz negar a Jesus, ou sofrer por amor a Cristo num mundo que não quer que nós sejamos discípulos de Jesus. Então, irmão, se o primeiro critério é um certo tipo de amor para ser discípulo, e o segundo critério é um certo tipo de sofrimento para ser discípulo, o terceiro e último critério está no verso 33. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O terceiro e último critério é um certo tipo de desapego, irmãos. Qual foi a história que Jesus contou para a multidão para chegar nesse último versículo dessa perícope, desse texto bíblico que nós lemos? Do rei, que vinha outro rei contra ele com 20.000 soldados, e Jesus fala, qual rei que tendo apenas 10.000 soldados, e sabendo que vem outro exército com 20.000, não vai sentar e vai fazer o cálculo do custo, se com 10.000 ele consegue vencer 20.000 soldados? Ele é louco, se ele for falar, não, eu vou enfrentar 20.000 soldados com 10.000, porque o melhor que ele faça é o quê? Abdicar de tudo o que ele tem, e preservar a própria vida em prol de uma paz, do que levar a morte para ele e para todo o seu povo. E Jesus agora usa essa ilustração desse rei para falar para mim e para você desse critério para ser discípulo, que nós devemos ter esse certo tipo de apego. O que tem nos apegado nessa vida e nesse mundo, irmãos? O rei tinha um reino, tinha seus servos, tinha toda a sua pompa e sua glória, mas só tinha 10.000 soldados. E o melhor para ele era o quê? Eu vou abdicar do meu reino, porque vai vir um reino mais forte, ou eu vou ser decapitado, ou todo mundo vai ser morto, como fazia antigamente, ou eu posso ser servo, eu vou servir o outro rei, mas eu quero preservar a minha vida, o meu povo. E quando nós falamos em desapego, irmãos, isso é um golpe fatal no nosso coração idólatra, no nosso coração egocêntrico, egoísta, narcisista. Porque esse certo tipo de desapego refere à nossa família, refere a um amor doentio que nós temos por nós e pelos outros. Desapego dos bens materiais. Quando eu falo desapego dos bens materiais, não é que você tem que vender tudo que você tem, doar aos pobres, né? Porque essa prova do jovem rico, ela tem um ensinamento que não é tão simplista igual essa. Não, você tem que fazer igual o jovem rico, tem que vender seus bens, dar aos pobres e seguir Jesus. Não é meramente isso, tem uma explicação maravilhosa, lindíssima, por trás desse texto do jovem rico. Mas o que Jesus está falando é não deixar que os seus bens, não deixar que o seu dinheiro, a sua conta bancária, a segurança financeira que você quer ter ou tem, seja o seu Deus. Ao ponto de que você, ao mínimo de pensar que vai perder alguma coisa, ou vai perder os seus bens, a sua segurança financeira, você desespera. E quantas pessoas não desesperaram quando passaram por momentos tão difíceis na vida e perderam bens, dinheiro, e não se mataram? Revelando claramente que a segurança deles estava nos seus bens, no seu dinheiro. É onde a Bíblia fala de Mamon. E aí, irmãos, quando Jesus fala para a multidão desses critérios de ser discípulo, desse certo tipo de desapego, Jesus está falando para mim e para você que Ele precisa tirar do meu coração, do seu coração, todo apego a este mundo,
para que nós venhamos ser verdadeiramente peregrinos neste mundo. Um peregrino, irmãos, ele não é apegado a nada, a casa, a carros, a bens. Um peregrino, ele sabe que não tem nada a se apegar, porque ele sabe que está nessa vida, e nessa vida ele está de passagem. Isso não quer dizer que é errado você ser rico. Não é errado, você pode ser rico. Mas o grande problema é que o seu coração não pode ser apegado às suas riquezas, preso às suas riquezas. Você não pode ser escravo das suas riquezas, dos seus bens. O seu coração tem que ser de peregrino, porque nada pode te prender nessa vida. Nenhum bem, nenhuma joia, nenhum ouro, nada pode te prender nessa vida. Você fala, estou à disposição de Jesus. E quando eu falo de desapego, irmãos, eu me lembro muito bem de Russell Shedd, quando ele adoeceu aos 87 anos de idade, e passando por uma enfermidade muito difícil, um câncer muito difícil, e ele já assim, nos últimos dias da vida dele, alguns pastores foram visitar Russell Shedd na casa dele, e ele assim com dificuldade de falar, esses pastores gravaram um vídeo, tem esse vídeo na internet, perguntaram para ele, pastor, o que o senhor nos diz desse sofrimento que o senhor está passando nesses últimos dias, nesses dias, o que você nos diz para nós? Ele vira para aqueles pastores e ele fala, eu estou desmamando deste mundo. Eu estou desmamando deste mundo. Ou seja, Deus estava passando ele por um processo de desapego das coisas deste mundo. E um dia, irmãos, nós vamos também passar por esse processo de desapego. Eu, como pastor, acompanhei muita gente nos últimos dias de vida. Eu tenho 25 anos de ministério pastoral. Vi pessoas entrar para um hospital com o celular na mão, postando coisas na mídia social, no Instagram, deitada na cama, tirando uma foto, mostrando o soro. Uma semana depois, eu estava fazendo o velório dessa pessoa. Ela foi desapegando, de repente, deixou o celular do lado. De repente, parou de conversar. De repente, foi entubada. De repente, foi para a UTI. O familiar recebe dentro de um saquinho o celular, os pertences daquela pessoa, pega aqueles pertences no saquinho, sai triste e chorando, e pede, pastor, ora. Eu nunca imaginei que eu ia sair com os pertences do meu ente querido da forma que eu estou saindo aqui. E o que Jesus está falando para aquela multidão e falando para mim, para você, é muito mais fácil a gente trabalhar esse desapego ainda agora, enquanto a gente está ouvindo essa mensagem, do que sermos forçados a desapegar ou sofrer um desmame num momento de muita luta e dificuldade, de muita dor ou de uma doença. E podemos, e Deus nos dá a oportunidade, irmão, irmã, de desapegar das coisas que nós somos tão apegados hoje. Isso não é falar para você que é deixar de amar. Não. Ame. Não ame coisas. Ame pessoas. Porque o critério de ser discípulo é um certo tipo de amor. O critério de ser discípulo é um certo tipo de sofrimento. E o critério de ser discípulo é um certo tipo de desapego. Lembra que o texto começou que uma grande multidão seguia Jesus? Porque se nós não somos discípulos, nós estamos aonde, irmãos? Nós estamos na multidão. A multidão é uma massa cinzenta, a multidão é onde você pode se esconder, a multidão não exige compromisso, a multidão é a multidão do mundo dos cristãos. Quando alguém não sabe o que é, ou se tem uma fé histórica, e você pergunta, não, eu sou cristão. Eu fui levar minha sogra
lá para ver uns exames de vista, naquela ótica ver, e lá na sala de espera tinha um senhor com um neto. E eu recebi uma ligação de um pastor, amigo meu, lá de Minas, e a gente começou a conversar sobre ele, e eu falei bem alto assim, não, esse pastor é uma bênção, uma bênção. E esse neto desse senhor começou a falar para o vô dele, né? Falou assim, vô, esse negócio de ir para a igreja não salva ninguém, igreja, começou a falar de religião, de pastor, começou a falar assim, né, eu creio que era para servir para mim, né, porque eu toquei no assunto de pastor, ele começou a falar, e no final, não, a gente tem que ser cristão, pronto, tem que ser cristão. E aí quando a gente vê um texto desse, e Jesus fala, né, que quando nós não somos discípulos, nós somos apenas mais um na multidão. O que nos resta dizer é que eu sou cristão, não sou discípulo. Porque ser discípulo, irmãos, tem que passar pelo critério do amor, o critério do sofrimento e o critério do desapego. Aquele ou aquela que segue Jesus, sem compromisso, faz parte da multidão, não é discípulo. Aquele ou aquela que estão no meio de uma multidão, não está preocupado com custo. Está na multidão é confortável. É confortável. Estar na multidão não exige de nós o compromisso de ler a Bíblia. Porque está na multidão, a multidão me cobre. Ninguém está vendo se eu não estou lendo a Bíblia, se eu não estou orando. Então eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar, porque eu sou da multidão. Porque se eu for discípulo, eu vou ter que entrar dentro do critério do amor maior, do sofrimento, que é carregar a cruz, e do desapego. Porque estar na multidão é ter uma vida espiritual relapsa. Para mim, a Bíblia não é a única regra de fé e prática. Porque para o discípulo, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Mas para os que estão na multidão, a Bíblia não é a minha única regra de fé. A minha regra de fé e prática é o que eu penso, é o que eu acho. É a minha concepção de fé. Eu não preciso obedecer à Bíblia. Eu posso fazer do meu jeito, eu posso servir a Jesus do meu jeito. Esse é o pensamento da multidão, mas não é o pensamento do discípulo. Porque a multidão não quer pagar o custo, não quer sofrer por Jesus. A multidão não está disposta a esforçar para seguir. A multidão só quer o bônus. A multidão não quer o ônus. O cristão que não é discípulo, ele só quer o bônus, só quer o louro. Ele não está nem aí, ele não quer sofrer, não, ele não quer ter dificuldade nenhuma em seguir Jesus. O da multidão leva uma vida relapsa. Relapsa. Uma vida espiritual relapsa. Não quer pagar o custo, não está disposto a esforçar para seguir. Da multidão que talvez quer entrar na igreja e sair da igreja sem ser notado. Chega depois que o culto começa e, se possível, vai embora antes do pastor dar a bênção apostólica, porque não quer compromisso. Estar na multidão não exige esforço nenhum. É só seguir a massa. Como diz, é só surfar na crista da onda, onde a multidão for, nós estamos juntos. Estar na multidão é apenas mais um. Porque estar na multidão não nos compromete. Só que para Jesus, o teu conforto, é uma morte assistida. A tua falta de compromisso é um suicídio assistido. Ou você toma a decisão de ser discípulo nos termos de Jesus, ou caminha para a morte nos seus termos, sem Jesus. Porque a palavra de Deus não tem meio termo. A palavra de Deus é o quê? Sim, sim, não, não. E o que passar disso é do maligno. Hoje você precisa decidir se vai permanecer no meio da multidão, no meio das trevas,
ou vai para a luz de Jesus e ser um discípulo? O que vai escolher?